Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Gente, o assunto hoje é coragem. Gente, por que eu vou falar sobre coragem hoje? Ontem foi um dia assim muito intenso para mim espiritualmente. Muito intenso. Gente, foi muito intenso mesmo. E algumas coisas que falaram muito ao meu coração ontem eu quero partilhar com você. E uma coisa que me chamou muita atenção ontem, eu assisti ontem um seriado, o primeiro episódio de um seriado chamado The Chosen. Não sei se você já acompanha. É um seriado que fala sobre algumas passagens de Jesus na palavra de Deus. E, gente, ontem eu assisti o primeiro episódio. Um colega me indicou, eu assisti uma horinha. E isso me chamou muita atenção. Falou muito comigo, esse seriado ontem. Mas em que sentido? Ontem, no seriado, ele fala um pouquinho sobre a vida de Nicodemos. Antes de Jesus aparecer. Então ele mostrava Nicodemos como... falou muito sobre os fariseus, sobre os escribas da época, os religiosos. E mostrava, foi muito claro para mim isso ontem, gente. Foi muito claro. Esses escribas, esses fariseus vivendo dentro de um templo magnífico, com vestes bem arrumadas, morando em casas maravilhosas, comendo do bom e no melhor. E não tinham contato nenhum com o povo. E aí apareceu Maria Madalena com 7 demônios e chamaram, no caso, Nicodemos para ir lá expulsar esses demônios. E lá ele chegando, os demônios não saíram. E quando ele chega naquele lugar onde Maria Madalena estava, gente, era um lugar muito pobre. As pessoas na rua, e você via a reação dos escribas, dos fariseus, olhando assim como se tivesse até nojo das pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E quando ele chegou lá, ele não conseguiu expulsar esses demônios. Isso me chamou muita atenção, gente. Não vou contar todo o capítulo para você. E eu fiquei pensando qual a diferença da igreja de Cristo hoje, daquela época. Gente, a gente não pode generalizar. Tem muitas igrejas, tem muitos templos que fazem um trabalho com as pessoas que mais precisam de uma forma intensa. Mas ainda é pouco. Gente, aquilo falou tanto no meu coração, eu chorei ontem. E gente, Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Ele se colocava no lugar daquela pessoa. E se Cristo vive em mim, e se Cristo vive em você, a gente tem que ter a mesma compaixão e misericórdia. Mas o que nós estamos fazendo, meu irmão, minha irmã? Isso foi forte comigo, eu chorei muito ontem, eu falei, Senhor, eu estou fazendo muito pouco. Eu estou fazendo muito pouco. Cadê minha compaixão? Cadê minha misericórdia com essas pessoas? Hoje está um dia frio. Eu estou aqui dentro do meu quarto, do meu lar, num conforto.
E as pessoas de rua que estão lá sem cobertor, sem comida. E o que eu, Vinícius, estou fazendo? O que você, meu irmão, está fazendo? Sabe o que falta pra gente, gente? Coragem. Coragem. Coragem de ir. Coragem do id. E, gente, isso falou muito forte a minha alma ontem. E eu resolvi trazer essa palavra sobre coragem. Gente, falta coragem para muita coisa na nossa vida. E essa coragem parte de você, parte de mim. E a gente vê tantas igrejas hoje monumentais que não vão, só querem que as pessoas venham até elas. Que estão nos seus templos físicos lindos e maravilhosos, todos caracterizados com aqueles banquinhos de cinema, no conforto. Só que em vez de ir até aquelas pessoas menos favorecidas, querem que todos venham até eles. Isso é triste, gente. São os fariseus modernos. São os escribas modernos. E a gente vê, gente, que desde aquela época de Jesus, muita coisa não mudou. Por mais que Jesus tenha vindo à Terra e trouxe a lei do amor, a lei da misericórdia, da compaixão. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, segundo a palavra, tem a mente de Cristo, nós temos que ter as atitudes dele também. Só que nós não nos apropriamos dessa mente de Cristo. E nós não temos coragem. E a passagem que eu queria partilhar com você hoje, uma delas, está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Gente, tudo que eu falo hoje, com relação com o Antigo Testamento, o Velho Testamento, eu sempre olho com o olhar da Nova Aliança. O que é a Nova Aliança em si, gente? A obra consumada da cruz. Quando Jesus morreu, ressuscitou, nós recebemos o Espírito Santo, nós vivemos uma nova aliança. Então, muitas coisas do Antigo Testamento diz. Só que muitas coisas, irmão, que estão no Antigo Testamento, elas são coligadas verdadeiramente à nova aliança. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Gente, se todas as pessoas tivessem a plena revelação no coração do quão poderosa a coragem é, nem todo mundo, meu irmão, teria pensado em algum momento parar no meio do caminho e desistir. O poder da coragem, o poder dessa ousadia, o fato de a gente saber muitas coisas, meu irmão, não significa que a gente experimenta essas coisas. Eu falei na live anterior que o que muda a nossa história não é a quantidade de versículos que conhecemos, mas é a quantidade de versículos que nós vivemos. E, gente, é exatamente o que eu falei hoje. Hoje, eu estava conversando com minha mãe antes dessa live, eu falei: mãe, eu estava pensando aqui, ontem eu tive uma comunhão com Jesus tão forte, foi tão maravilhoso, gente. E eu falei com a minha mãe: mãe, tem pessoas que são pregadores, pastores, padres, missionários, que têm curso de teologia, doutorado, mestrado, IADO, tudo que é ADO aí, gente, pós-graduado, que estudou a palavra, buscou conhecimento, sabe a palavra de ponta a ponta. Mas, gente, cadê a coragem desse povo para ir lá no desvalido? E às vezes, gente, há pessoas que não conhecem muito pouco a palavra, mas entenderam a lei do amor de Jesus que ele trouxe e vão lá ajudar essas pessoas. Eu vi uma história de uma menina, gente, que eu achei linda, uma adolescente, não, ela tem 20 e poucos anos,
que Deus colocou no coração que ela tinha que ir para a África. Ela foi para a África, gente. Você precisa ver o que essa menina fez na África. Não é pastora, não é teóloga, não é formada em nada. Amor que ela tinha para dar. Esse amor que vem do coração de Jesus. Essa compaixão que vem dele. Essa misericórdia que vem dele. Meu irmão, minha irmã, hoje nós temos tudo à nossa disposição, só que nos falta coragem. E às vezes, gente, é uma coragem tão simples. Às vezes é coragem de nos apropriar do que Deus já nos deu. Se você, meu irmão, minha irmã, está cansado da sua vida, está cansado, não aguento mais. O renovo, ele já está à tua disposição através de Cristo, meu irmão, minha irmã. O Senhor já nos deu o renovo na obra consumada da cruz, só que você não toma posse. Você não se apropria do renovo. Se existe doença na sua vida, aproprie-se da cura. Porque Jesus levou as doenças na cruz com ele, meu irmão, minha irmã. Se existe a vontade de você desistir, existe poder em você suficiente, no nome de Jesus que está dentro de você, meu irmão, minha irmã, para te dar esperança. Não só esperança para você resolver os teus problemas, mas esperança para você mover uma geração inteira, meu irmão, minha irmã. Falta coragem para nós. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos que ele seja. Jesus é o suficiente, gente. Eu falo muito isso. Eu pergunto para você, como eu perguntei em algumas lives, Jesus é importante para você ou é o suficiente? Ele é o suficiente. Porque se ele for só importante na sua vida, gente, você não vai viver em plenitude o amor dele. As respostas estão dentro de você. Deus habita em você através do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Você é imagem e semelhança do Pai. Você é co-herdeiro com Cristo. Olhe para o seu interior e tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de assumir a sua verdadeira identidade. Quem você é em Cristo. Quando na palavra diz que ele está em nós e nós estamos nele, será que é verdadeiramente isso que acontece na tua vida? Se ele está em você e você está nele, gente, você está vivendo como Jesus viveu? Gente, o Evangelho de Cristo é a única resposta que nós temos hoje para uma geração inteira. É a única palavra em verdade capaz de mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história do seu bairro, a história da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Agora, o Evangelho é a verdade. Mas, gente, verdade do Evangelho sem a graça de Deus não tem sentido. Quando você entende que a graça e a verdade do Evangelho caminham juntas, você entende também, de alguma forma, que você não merece nada, nem eu, nem você. Porém, Deus, ele desejou fazer para nós, porque ele nos ama incondicionalmente. Você começa a entender que Jesus, quando ele falou assim, eu não te condeno, quando ele fala isso em João 8,11, ele também diz, vai, não peques mais. Existe a verdade, mas tem que ter a graça. Jesus fala algumas coisas, gente, no Evangelho, que liberam muitas chaves para mudar a nossa vida e a gente não percebe isso. Por quê? Porque nós não temos intimidade com ele. A palavra às vezes não é revelada ao teu coração, porque você não busca essa intimidade com ele. Gente, nós não percebemos essas chaves, que elas dão uma direção clara a respeito do que Jesus espera de nós. Eu vou te dar um exemplo aqui, gente. Está em Mateus, capítulo 14, versículos 4 a 32. Mateus 14, versículos 4 a 32. E o barco estava já no meio do mar. Gente, eu amo essa passagem. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar.
E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Gente, essa palavra fala tanta coisa para mim que é incrível. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, glória! E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Gente, eu já partilhei essa passagem com vocês sobre outro contexto. Mas aqui hoje eu queria falar para você, o mesmo Jesus que imediatamente fala assim: coragem, não tenha medo, é o mesmo Jesus que em seguida, imediatamente, estende as mãos naquela situação. Entenda isso, gente. Ele está mostrando que ele está sempre pronto para nos socorrer em meio a qualquer circunstância que nós estamos enfrentando. Por mais que você tenha coragem, às vezes você pode afundar, mas ele vai estar ali para te levantar. Mas você tem que ter coragem e ousadia como Pedro. Você tem que caminhar em direção ao sobrenatural. Não trazer Jesus para o teu natural. Você tem que ir em direção ao sobrenatural dele. Muitas pessoas, meu irmão, param no meio do caminho, porque o evangelho não tem a ver apenas com as experiências que a gente tem, mas tem a ver com Deus restaurando o governo através de nós. Restaurando a nossa vida. Restaurando o que ele precisa trabalhar em nós. Para que a gente caminhe mais um passo. Para que a gente suba mais um degrau. Gente, Jesus aqui, ele não estava tão feliz com a experiência que Pedro teve. Ele ficou frustrado com a falta de coragem e fé de Pedro. O que alegraria a vida de Jesus não era apenas a experiência de Pedro. Não é a experiência de andar sobre as águas, irmão. É o entendimento que Pedro teria a partir dali. Ou seja, olha só o que eu vou falar. Em Cristo, ele teria autoridade para governar as tempestades. Em Cristo, eu e você temos autoridade para governar as tempestades da nossa vida. O que você está passando hoje, você tem poder e autoridade para governar isso, gente. Entenda isso na sua alma. Quando Pedro afunda e Jesus diz: homem de pequena fé, homem de pouca fé, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, você não está entendendo. Eu não te convidei só para andar sobre as águas, não. Mas eu te convidei para você lembrar quem você é em mim. Quem você é em Cristo. Quem você é, meu irmão, minha irmã, em Cristo. Quem Vinícius é em Cristo. Gente, eu te lembrei de algo. Jesus ainda olha para Pedro e fala assim: sabe, Pedro, eu te lembrei de algo que desde o princípio, meu Pai, Deus estipulou sobre a criação, que é o governo sobre toda a tempestade que ele deu aos homens, sobre a criação, sobre a circunstância e sobre o medo. Nós temos governo sobre tudo isso, meu irmão, minha irmã, só que a gente não toma posse. A gente não se apropria porque a gente não tem coragem. Quando Pedro afundou, meu irmão, é como se acontecesse basicamente assim. Ele tirando Jesus do governo e colocando o medo nesse lugar de governo. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? A gente percebe que nessa passagem Jesus fala assim: coragem, porém logo depois Pedro teve medo ao olhar para as ondas. Tudo isso é muito simples, meu irmão, minha irmã. Grave isso sempre no seu coração. Ou nós vivemos pela fé,
ou nós vivemos com os nossos medos. Não tem como viver com medo e com fé ao mesmo tempo. Eles não ocupam o mesmo espaço. É como uma casa que tem, às vezes, uma pessoa que aonde ela entra, tem duas pessoas dentro de uma casa. Aonde uma está, ela não suporta conviver com a outra. Então uma entra, a outra sai. É exatamente quando o medo entra, a fé vai embora. Só que quando a fé entra, o medo vai embora. Tem momentos que o medo, gente, vai falar com você. Ele vai falar assim: não dá mais. Você não vai conseguir. Esse negócio não vai dar certo. A tua vida não vai ser do jeito que você imaginou. Esse casamento não vai ser restaurado. Seus filhos não vão ter experiência com Deus. A tua vida está destruída. Você é um derrotado. O medo vai falar. Mas entenda que toda palavra que vem sobre nós e gera um abatimento no seu coração vai ser sempre uma palavra do inferno. Mas toda palavra que vem sobre nós e gera em nós revestimento, autoridade, convicção e esperança, sempre é uma palavra que Deus sopra sobre nós. É dele a palavra, é do Espírito Santo. Gente, eu vou fazer uma pergunta. Você deseja hoje discernir a voz que você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? É só você, gente, perceber para onde isso tudo aponta. Toda palavra que vem de Deus vai te falar a respeito do caminho, de não parar, de prosseguir, de não desistir. E toda palavra que vem do inferno vai te falar a respeito, sabe do quê? De andar para trás e voltar para o passado onde você estava. Gente, você lembra de Pedro, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, quando ele negou Jesus? Ele negou Jesus. Ele ficou envergonhado e voltou a pescar. Você tem que entender aqui, que se o pecado não se mantiver em nosso passado, lá do que a gente fez, e se a gente mantiver uma ponte com esse passado, a gente sempre vai ter uma opção, sabe do quê? Uma opção viável para a gente voltar para aquele lugar que a gente não deveria voltar. Se você manter uma ponte com o seu passado, lá ainda é um lugar viável. Essa ponte não pode existir em sua vida. Meu irmão, minha irmã, existem lugares que você ainda não cessou. Sabe por quê? Por conta das palavras que você ainda não escutou de Jesus liberando para você. As palavras que Deus libera a nosso respeito, sabe o que elas fazem? Elas constroem um caminho que nos leva ao sobrenatural, gente. As palavras que Deus libera a nosso respeito faz com que isso aconteça. Não era possível para você, gente, hoje, estar onde você está. Mas em algum momento da sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus liberou uma palavra que encontrou espaço no seu coração. E isso construiu algum caminho para trazer onde você está hoje. Então, você tem que continuar fazendo isso. As palavras, elas têm poder de liberar, gente. Sabe o quê? Destinos. Quebrar cadeias. Mudar a história, gerar milagre. Palavras. Palavras, meu irmão, minha irmã. Não tem um ditado. Palavras não são só palavras. Existem filhos. Muitos filhos aqui, tem muitos pais me ouvindo, que estão sofrendo problemas de identidade por conta de palavras que ouviram lá na infância, gente. Palavras assim: esse menino não vale nada, essa menina não vale nada, esse garoto é uma peste, eu não sei o que vai ser dele, não vai fazer nada da vida, ele é complicado. Palavras que foram gravadas no subconsciente dessas crianças e que hoje são adultos frustrados. As palavras geram poder. Comece a liberar palavras de direção ao seu destino, ao que você quer, meu irmão, minha irmã. Existe sobre nós um encargo profético. Gente, anota isso. Encargo profético. Gente, muitas pessoas acham que só pastor tem encargo profético. Só pregador tem encargo profético. E vive em função de profecia dos outros.
Você tem cargo profético para declarar o que vai acontecer na sua vida. O problema é que quando não lembramos disso, a gente começa a viver no automático, gente. A gente liga o botão do automático e começa a viver. E perdemos muitas coisas que já estão desenhadas para a nossa vida. Se você se antecipar, meu irmão, minha irmã, você governa. Se você não se antecipar, você não vive o seu destino profético. Comece a declarar agora sobre a sua vida como vai ser o restante desse ano. Pela fé, meu irmão, minha irmã. Gente, em toda semana que ainda não começou, existe uma autoridade para você declarar como a próxima semana será. Declare, meu irmão, minha irmã. Declare assim, ó: semana passada foi incrível, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para mim nessa semana que vai entrar. Porque aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para que se arrependa. Jesus morreu numa cruz por mim. A obra está consumada, ele falou que está tudo consumado, a minha vida será maravilhosa. Será uma semana de paz, de esperança, de amor. Eu estou com expectativa no Senhor Jesus. Eu sei que algo vai acontecer de bom na minha vida. É assim, gente, a nossa boca declara isso com fé. Agradeça, tome posse. Declare que o restante deste ano vai ser um ano de milagres, de cura, de mover sobrenatural. Será um mês de expansão, meses de crescimento. Por mais que a gente veja esse caos no mundo, nós não dependemos, gente, do mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós servimos a um Deus do sobrenatural. Declare que serão meses que as pessoas serão tocadas como nunca antes visto. Serão meses que as pessoas vão renovar o fogo sobre o altar. Oh, glória! Será um ano de coragem. Gente, a dinâmica no reino de Deus é diferente. É tratar as coisas que não são como se já fossem. É você tratar aquilo que ainda não aconteceu como se já fosse. É assim que é o reino de Deus. É o olhar da fé. Não é viver por vista, é viver por fé. Meu irmão, minha irmã, se você não conseguir voar, corra pelo menos. Se você tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Se você não conseguiu correr, ande. E se você não conseguiu andar, se mova pelo menos. Mas não permaneça no lugar que você está. Faça algo, tenha coragem. Se você, meu irmão, minha irmã, não conseguir andar, se mova pelo menos. Tem gente que está paralisado, gente. Parece que morreu. Cadê a coragem? Gente, você é o único responsável para receber aquilo que Deus te deu. Como herança. Herança. Você é filho e recebeu uma herança. Você é herdeiro. Oh, glória. Você é herdeiro para construir uma nova história, meu irmão, minha irmã. E a culpa não é de ninguém. A culpa é de nós que não acessamos aquilo que Deus já liberou sobre nós. A culpa é nossa. Nós cremos que em Jesus tudo aquilo que a gente precisa já foi suprido. Em Jesus existe cura para os enfermos. Existe liberdade aos cativos. E está tudo escrito na palavra, só que nós não cremos no que nós lemos. Você crê no que você lê, meu irmão, minha irmã? Jesus nos pergunta, hoje, para mim e para você, igual ele falou com Pedro: homens de pequena fé, por que vocês ainda duvidam? Eu já liberei a palavra, eu já preparei o caminho, eu já construí o destino de vocês. Apenas caminhe na direção que eu te chamei para caminhar. Eu sou o caminho. Meu irmão, minha irmã, é tempo de se mover, ter coragem. Durante muito tempo,
a gente fica se entretendo, a gente ficou se entretendo só com movimentos. Movimentos, né? Às vezes até da igreja. Gente, movimento sem destino é entretenimento. Gente, escute isso aqui. Por que Jesus é a sua esperança? Por que Jesus é a sua esperança? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quando eu não tinha mais esperança, ele continuou lá. Aonde? Jesus em mim e eu nele. Gente, existe uma história que é muito conhecida, eu acho que você conhece. Tinha um homem caminhando e ele começa a questionar Deus e fala assim: aonde você estava quando eu mais precisei? Muitas pessoas falam isso, eu creio que alguns de vocês já falaram e eu já falei isso. Nos momentos bons, eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Nos momentos de felicidade, eu vi as suas pegadas ao lado das minhas. Só que no momento que eu mais precisei, as suas pegadas não estavam lá. Aí Deus responde: filho, as pegadas que você está vendo são as minhas que eu estou te carregando no colo. E é exatamente o que Deus faz, gente. É esse evangelho que nós pregamos. O Deus que chegou ao ponto, gente, de se doar para que a gente não experimentasse mais a dor. Para que a gente não fosse mais órfão. O Deus que preferiu perder o seu filho do que perder você, meu irmão, minha irmã. Ontem isso falou muito ao meu coração. O Deus que preferiu perder o seu filho do que a mim. Gente, ontem, isso foi uma revelação muito forte na minha alma. Que amor é esse, meu irmão, meu irmão? Que amor é esse? De dar vida, você daria a vida do seu filho por alguém? Então, meu irmão, minha irmã, não tem por que você não sair do lugar hoje. Sair dessa tua zona de conforto que te impossibilita. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus liberou sobre nós é infinitamente mais poderoso do que qualquer palavra contrária que vem contra nós. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, meu irmão, minha irmã. Porque existe um Deus que nos guarda, nos esconde, nos protege, que luta por nós. Gente, sabe o que acontece? É exatamente isso aqui, ó. Vamos supor que essa caneta seja eu e você. Essa caneta, essa tampa aqui, ela é... Tá todo mundo vendo, né? Essa tampa de caneta somos nós, é você. Jesus, ele faz isso aqui, ó. Olha onde você está. Jesus, você está aqui. Jesus, Deus está aqui. Olha onde você está, meu irmão, minha irmã. Você não tem que temer nada. Olha aonde você está. Você está em Jesus, que está no Pai. Não tem nada o que temer. Falta coragem. Só coragem. Aquilo que você não pode, meu irmão, minha irmã, o Senhor pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe, Ele vive em você. Aquilo que você não consegue, Ele, o Senhor, é infinitamente poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você sonha, mais do que você imagina. Mas você tem que ter coragem de se expor. Gente, um questionamento importante. Isso aqui é importante, quero que você medite nisso. Qual o sentido de queremos uma unidade da Igreja de Cristo hoje, se a gente não falar com pessoas da nossa família? Gente, muitas pessoas que estão na igreja, frequentando igrejas,
e não falo com o irmão, não falo com o pai, não falo com a mãe, não falo com a filha, não falo com não sei quem. Gente, não tem sentido. E tá lá. Glória a Deus, aleluia. Não entendeu nada. Não faz sentido. Gente, aí você pode falar, mas ele errou comigo. Ok, ele errou com você. Mas nós erramos com Deus. E mesmo assim ele continua nos amando. Não tem a ver com merecimento, meu irmão. Tem a ver com a graça. Para de querer merecer o amor de Deus. Para de querer merecer as bênçãos dele. Não é merecimento, é graça. Gente, quando alguém morre numa família e você vai lá no velório, você sabe quem tinha uma relação saudável e quem não tinha com aquela pessoa. Você percebe a diferença pelo choro, da dor de remorso, da dor da perda. Existe uma diferença. Não espere, meu irmão, minha irmã, perder algo valioso para dar valor, não. Não faça isso. Não encare esse restante de ano que ainda está por vir como só um calendário, pois nossa mente é programada para isso. Neste período que nós passamos agora, gente, que nós estamos passando de quarentena, eu acho que nem é mais quarentena, é sessentena, noventena, sei lá. Nós começamos a perceber e ter mais sensibilidade. Sabe o que, meu irmão? Para entender que um novo ciclo começa. E nessa nova estação, nesses meses que estão por vir, nessa nova temporada, se você não permitir que Deus mude algumas coisas em você, nada vai mudar ao seu redor. Se você não tiver coragem para querer mudar, não vai haver mudança. Se você ficar olhando para o seu umbigo, pensando nos seus probleminhas, não tem mudança. Porque a maioria dos cristãos não sabe orar, gente. Fica pedindo para Deus resolver os seus problemas. Oração não é isso. Oração na nova aliança não é isso. Não entendeu. Só que poucas pessoas pregam isso. É uma misturada da antiga aliança com a nova. E a maioria de nós ora errado. E eu orei errado há muito tempo. E é exatamente isso. Coragem de querer mudar. Tantas pessoas aqui no canal já estão mudando de vida, gente. Entenderam? Já estão caminhando, já estão voando. Tem algumas que estão voando, tem algumas que estão caminhando, tem algumas que estão se movendo. Mas infelizmente tem algumas que pararam. E o que você quer, meu irmão? Você quer voar? Você quer andar? Você vai se mover ou vai ficar aí? Eu escolhi voar. Eu vou voar. Então vem voar comigo. Gente, tem um exemplo. Eu vou citar um exemplo. Não interessa o que o cara fez, o que deixou de fazer. Porque às vezes a gente dá exemplo, a pessoa, não, mas não sei o quê, papapá. Gente, misericórdia. Vamos ter noção do que fala às vezes. Um exemplo de Nelson Mandela. Muitas pessoas acham ele um excelente exemplo, outros acham um péssimo exemplo. Gente, eu não quero saber com relação ao exemplo que ele é ou não. É o que ele falou. O que ele falou nessa situação que eu vou falar. Ele ficou 27 anos preso, Nelson Mandela. Longe da família, longe dos filhos, sem liberdade. Ficou preso. Quando ele saiu do cárcere, os repórteres vieram até ele perguntar para ele como estava o coração dele, se ele ia tentar se vingar das pessoas que tinham feito isso com ele. Ele ficou 27 anos, gente. 27 anos. É muita coisa. Sabe o que ele respondeu? Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. Forte, né, gente? Profundo, não?
Você pode estar preso lá atrás, gente. E você acha que está livre, mas você não está. Se você entrar em uma nova estação, em um novo ciclo na sua vida, sem se libertar daquilo que um dia te aprisionou, meu irmão, minha irmã, você continua preso dentro de você mesmo. Você está preso dentro de você. Gente, é tão bom entender que se Jesus tirou de nós toda a carga, Jesus tirou tudo isso, gente. Não tem sentido mais a gente colocar sobre nós essa carga de novo. Jesus falou que não seria fácil, meu irmão, minha irmã. Não vai ser fácil. Mas ele diz que pode ser leve. Gente, uma palavra aqui que eu vou falar sobre coragem, uma palavra que está muito associada à coragem, que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade está diretamente associada à coragem. Porque só alguém muito corajoso consegue se despir e tirar as máscaras que usava durante tanto tempo. Tem que ter coragem, meu irmão, minha irmã. Tem que ter coragem de se expor. Seja de qualquer forma, se expor emocionalmente, circunstancialmente, seja como for. Existem momentos em que se você não se dispuser a riscos, você não vai viver milagre, gente. Você não vai viver o sobrenatural. O problema é que sempre nós queremos estar em uma zona de segurança. Tá bom aqui? E nessa zona de segurança a gente quer viver o sobrenatural. E Deus nos fala que nós só vamos viver o sobrenatural quando a gente sair do barco e andarmos sobre as águas. Porque Ele está no meio da tempestade. Gente, não há problema se existe caos, quando a gente entende que Deus está no meio do caos. Não há problema se existe deserto, quando a gente entende que Deus está no meio do deserto. Oh, glória a Deus! É o Deus que faz, no meio de um deserto, brotar vales. É o Deus que faz alguém que está em uma crise, pegar essa crise, pegar essa situação e transformar num propósito, transformar num testemunho. Deus continua mudando histórias, meu irmão, minha irmã. Só que você tem que ter coragem, tem que ter coragem para querer mudar a sua vida. Deus continua fazendo tudo. Gente, já parou para pensar? Você já parou para pensar? Qual o propósito de Jesus chegar para as pessoas doentes e perguntar assim: o que você quer que eu faça? Por exemplo, chegar para o cego: o que você quer que eu faça? Não parece óbvio? Não parece óbvio isso, gente? Mas só quando a pessoa confessa com a boca dela que quer ser curada, que Jesus libera. Porque Jesus fala assim: então vá, porque a sua fé te curou. Jesus fala: eu sou o caminho, mas a sua fé que acessa o milagre, a sua fé que acessa o sobrenatural. Gente, hoje nós temos o privilégio, hoje na Nova Aliança, de já sermos curados. Pois Jesus levou todas as nossas dores, doenças na cruz. Quantas vezes uma palavra contrária, gente, afeta a nossa vida, a gente fica triste, muito mais do que uma promessa que Deus dá pra gente. Às vezes a pessoa fala que você é isso, você é feio, e você se acha feio. Sendo Deus, que Deus te acha perfeito. Você é filho. Uma palavra, gente, uma fofoquinha, uma crise, gente, tem gente que fica chateadinho com uma mensagenzinha no Facebook, no Instagram, indiretazinha. Vamos parar de mimimi, gente. A pessoa passa por um problema, acha que vai morrer. Uma notícia, fica olhando essas porcarias na televisão. Um diagnóstico médico. Gente, sabe o que a gente faz? A gente pega tudo aquilo que a gente viveu com Deus e joga no lixo quando a gente faz isso.
Como se aquele problema, aquela situação estivesse definindo a nossa história. A sua crise, o teu problema não te define, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus já definiu você. Você é amado em Cristo, é justificado, santificado. Você é curado, você é renovado, você é cheio, você é revestido, você é isso. Mas você tem que ter coragem para se apropriar disso. Jesus, ele quer nos abraçar no meio dessa bagunça, gente. Nós vemos na Bíblia Jesus abraçando e dando uma nova direção aos pecadores e não confrontando eles. Jesus não vai te confrontar, ele vai te abraçar. Gente, lembrando aqui, quando a minha filha teve a pior crise dela e ela tentou suicídio. E quando eu cheguei no banheiro, ela estava numa posição fetal do lado do vaso. Muitas pessoas sabem disso. E quando ela estava ali, gente, meu reflexo foi abraçar. E ficar abraçado, eu não falei uma palavra. Eu não falei, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Minha filha, não sei o quê. Não, eu me calei e abracei. Só que, gente, foi muito assim, foi uma coisa muito natural. E, gente, muito tempo depois, em oração, o Senhor falou no meu coração: filho, é exatamente isso que eu faço. Porque quando você está muito desesperado, você não vai me ouvir. Porque você não para de falar. Você está desesperado, você está com o coração ansioso, eu não tenho como falar com você. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então, meu filho, eu só faço exatamente isso, eu te abraço. Como você abraçou sua filha. Um abraço de pai. Só te abraço. E meu abraço é o suficiente para te sustentar. Isso foi muito forte para mim, gente. E eu quero que você viva plenamente, gente, o que eu vivo hoje com Deus. Porque, como eu falei, não é fácil, mas pode ser leve. Pode ser leve. Troque de fardo com Jesus. Entrega o teu para ele e pega o dele para você. Lança sobre ele o teu fardo e pega o dele. O dele é leve. Gente, tem uma passagem, Mateus 23:13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais ao homem o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aqueles que estão entrando. Gente, Jesus, ele nunca vai se surpreender com os nossos erros, com os nossos problemas, porque ele já sabe da nossa história. Ele só quer o nosso coração aberto. Só que ele bate na porta e você não abre. Você não tem coragem nem para abrir a porta do teu coração para ele entrar. Às vezes a gente está com o coração fechado. Ele bate a porta, como diz em Apocalipse. Se você abrir a porta, ele vai cerrar contigo. Ele vai fazer morada no teu coração. Mas se você não abrir, ele não entra, gente. Porque você, às vezes, não tem coragem nem para abrir a porta do teu coração. De tão destruído que você está. Meu irmão, é tempo de reconstruir. É tempo de ter coragem de recomeçar. O problema é que a gente não discerne, gente, as estações, os momentos. Aqueles momentos que hoje nós já deveríamos estar construindo. Você já deveria estar construindo algo. Mas você está só tentando sobreviver. Porque você não entendeu a obra consumada da cruz. Você não entendeu que Jesus já te deu, o que já fez por você. Você tem tudo para ter uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância. Se você não tem uma vida em abundância, gente, em todas as áreas da sua vida, tem alguma coisa errada. Você não entendeu a obra dele. Se você não vive
uma vida abundante em todas as áreas, é como se você olhasse para a cruz e olhasse: Jesus, eu não creio no que você fez por mim. Mas eu sei que muitas pessoas aqui não vivem isso pela religiosidade, porque não entenderam a obra consumada da cruz. E a religião, infelizmente, veio de séculos, fazendo com que isso fosse destruído no seu coração. Então, por muitas vezes, a culpa não é sua. Meu irmão, minha irmã, olha o que dizem, para terminar aqui, gente. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma! Sabe o que é nenhuma, gente? O problema, gente, que eu sempre falo, a gente lê a palavra, mas não crê. A gente não tem fé suficiente para crer no que está escrito. Gente, se ele fala nenhuma condenação, por que você está se condenando hoje? Porque você não se apropria. Porque você não entendeu o que Jesus fez por você. Agora não há condenação. Não há. Acabou. Gente, eu falo muito de novos começos. Eu tenho várias mensagens sobre recomeço, novo começo. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque nós servimos um Deus que é especialista em recomeço. E, gente, para encerrar, uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia para dia. Gente, essa passagem me sustentou por muito tempo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Outras traduções diz peso de glória incomensurável. O que é isso? Sem medida. Gente, o que ele está dizendo aqui? Olha que coisa linda. Por mais que o homem exterior, o que vem contra você, possa se corromper, o nosso interior, se você tiver coragem, se renova de dia para dia. Se você se apropriar do renovo que Jesus já te deu, através da obra consumada dele. Sabe o que acontece? Ele fala que essa leve e momentânea tribulação, isso aí que você está passando aí, meu irmão, que você acha que vai morrer, é leve, é momentâneo, perto da glória, sem medidas que virá. Gente, isso me sustentou muito tempo. Isso que você está passando não é nada. Outra coisa, gente, se você crê no que você lê, você tinha que estar dando glória a Deus por que você está passando. Vinícius vai ficar dando glória a Deus pelos problemas que eu estou passando? Meu marido me traiu, minha esposa saiu de casa, meu filho está nas drogas, eu estou desempregado, eu não tenho o que comer dentro de casa. Você tinha que dar glória a Deus se você crê em Deus. Sabe por quê? Na palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não está vivendo isso, é que você não ama a Deus o suficiente. Forte, né? Forte, porque Deus falou isso no meu coração na época. Tudo coopera para o bem, meu irmão, minha irmã. Então, se você crê nele, o pior problema que você esteja passando, glória a Deus, Senhor, porque isso vai cooperar para o meu bem. Parece louco, né? Mas é isso. Isso vai cooperar para o meu bem, Senhor, por pior que seja. Obrigado. Essa reação que nós temos que ter perante as tribulações. Porque aqui diz, gente, confirmando o que eu falei, essa tribulação passageira, leve, não se compara à glória incomensurável. A glória sem medida que virá. E continuando o versículo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, vai passar. E as que não se veem são eternas.
Para onde você está olhando, meu irmão, minha irmã? Você tem o olhar pela vista ou pela fé? Você olha as coisas que se veem ou as que não se veem? E você se apropria pela fé das que não se veem? Você profetiza sobre a sua vida? Ou você profetiza sobre os seus problemas? Meu irmão, minha irmã, saiba que nunca é tarde demais. E que você nunca vai carregar um pecado que seja mais poderoso do que o poder que o sangue de Jesus tem para te livrar. E nunca vai ser maior do que o poder e a autoridade que está dentro de você através do nome de Jesus. Eu só peço a você, meu irmão, minha irmã, tenha coragem e prossiga. Gente, atitude, não adianta, gente, você me assistir, não adianta você, gente, se você não tiver atitude, a coragem de querer mudar, não vai mudar. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Vamos orar. Obrigado pela tua presença. Amei a palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ter falado ao meu coração. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem. Vamos orar. Quem não deu like, gente, dá o like, tá? Ajuda o canal. Compartilha essa live. Ajuda o canal a crescer. Ajuda que muitas pessoas que estão aí deprimidas num cantinho, essa palavra pode reacender a chama do coração delas. Senhor amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu sei que o Senhor está aqui comigo. E o Senhor está com cada pessoa que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de partilha da palavra, por esse momento, Senhor, de unção, por esse momento, Senhor, de união da Igreja de Cristo. Aqui tem pessoas de várias religiões, denominações. Senhor, isso não importa, somos todos filhos e herdeiros. Estamos aqui com o coração aberto, cheio de sede de Ti. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor. Jesus amado, nós hoje assumimos essa coragem e nós vamos caminhar, Jesus. Nós escolhemos voar. Nós escolhemos voar, Jesus. E essa coragem parte de nós. E nós vamos voar. E vamos viver a vida que o Senhor morreu por nós. Não vamos viver vidas medíocres. Nós vamos viver uma vida maravilhosa, abundante. Tanto para que a nossa vida seja abundante. E também para a piedade, para que a gente possa ajudar muitas pessoas, muitas obras. Ajudar os mais desvalidos que estão lá, Senhor, precisando de nós. Nós assumimos esse compromisso, Jesus. Agradecemos por tudo que o Senhor fez naquele madeiro, Senhor, derramando o seu sangue por nós. Pai, o Senhor deu o seu filho. Seu filho morreu por mim, Senhor. Seu filho morreu por meus irmãos. Que amor é esse, Pai? Obrigado. Esse amor, Senhor, é essa paz que excede o entendimento humano. Nós nos apropriamos dessa paz, desse amor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos sentir esse amor, viver todos os dias da nossa vida com esse amor incondicional nos guiando. Obrigado, Jesus. E consagro nas Tuas mãos todos os meus irmãos e irmãs. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, revele a verdade aos corações. Espírito Santo, revele a verdade aos corações. E Te agradeço por esse momento, Jesus. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas.
Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.